administração de prioridades. Hoje é o capítulo 9 deste livro maravilhoso, Experiências do Lar. É a mentoria, né? Experiências do Lar. E hoje nós estamos no capítulo 9, administração de prioridades. Hoje nós vamos aprender a priorizar as coisas na nossa vida, né? Não viver apagando incêndio. Então, o lar é um lugar de paz. O lar deve ser um lugar de paz. E quem que deve promover esse lugar de paz? Os pais, né? O pai e a mãe. Nós, mas vou trazer a responsabilidade para nós mulheres que estamos mais tempo em casa, né? Então, nós somos a guardiã do nosso lar. Nós temos que assumir essa responsabilidade e administrar bem a nossa casa. E isso inclui administrar bem as prioridades. Olha, tá passando umas araras aqui, gente. Nós somos do Mato Grosso do Sul, que tem bastante arara. Vamos ouvir aí o canto das araras no fundo aí do meu vídeo. Vamos pedir pro Pai falar o nosso coração. Paizinho querido e amado, graça te dou, Deus, por esse dia maravilhoso, pelas nossas vidas. Pai, organiza as prioridades, Deus, na nossa vida. Porque a tua palavra diz que nós fazemos planos, mas quem executa é o Senhor. Então, Deus, de fato, organiza as prioridades do nosso coração. Queremos colocar nossas vontades nas tuas mãos, Senhor, para fazer a tua. Renunciamos a nossa vontade para fazer a tua vontade. Nos ensina, Deus, a organizar as nossas prioridades, amar o nosso lar da forma que o Senhor ama, amar nossa casa, nossa família da forma que o Senhor ama. Em nome de Jesus, amém. Olha só, vamos compartilhar a live aí, só que todo mundo. Um valor de ordem. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Eu assisti um vídeo chamado Uma Vida em 7 Dias. Se você soubesse que você só tem 7 dias de vida, o que você faria? Com certeza você organizaria suas prioridades, né? Fiz a mentoria, né? E agora estou compartilhando a mentoria com vocês. Administrar prioridades é diferente de administrar tempo. Todos nós temos a mesma porção de tempo todos os dias, mas temos prioridades diferentes. Por isso, temos resultados diferentes. Priorizar significa colocar em ordem de importância. Gente, eu ensino para as minhas mentoradas não negociar o exercício físico. E para as minhas irmãs também, né, Thelminha? Por quê? Porque é uma questão de prioridade, de priorizar o cuidado do templo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se a gente não se prioriza, vai surgir demandas. A minha irmã Jaine, ela fala assim, ó, vamos caminhar, mana. Aí eu falo, bora, vamos caminhar. Aí ela caminha um dia, no outro dia já tem compromisso. Eu falo, minha filha, você tem que colocar o horário da caminhada e não negociar. Falar assim, olha, quando alguém pedir alguma outra coisa naquele horário, falar assim, olha, eu tenho compromisso nesse horário. Por quê? Porque isso é se priorizar. Nós precisamos nos priorizar. Por quê? Senão a nossa velhinha, eu falo pra ela, a nossa velhinha vai ser uma velhinha doente. Tem que fazer exercício hoje pra quê? Pra no futuro, quando você estiver na velhice, ter uma velhice saudável. Né, mana? A mana Selma que tá aqui no live. Minha outra irmã. Que nem mora aqui na mesma cidade, gente. Ela mora no interior do estado. Vamos lá. Quando vivemos nossos dias, semanas ou meses de forma intencional, colocando nossas escolhas de vida em ordem conforme os princípios de Deus, colhemos resultados de uma vida farta e descobrimos que o que Jesus quis dizer quando declarou: meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Mateus 11:30. É comum me perguntarem como você faz tanta coisa. A impressão é de que disponho de mais tempo que outras pessoas. Tempo para mim mesma, para minha família, para os amigos, para meus interesses, para meu chamado. Mas é claro que não disponho de mais tempo. Tenho as mesmas 24 horas por dia como você. Lembre-se de que a vida tem épocas.
Não se compare com os outros. Apenas olhe para o ponto em que você se encontra agora. E se não estiver vivendo em paz, com realização e satisfação, é possível fazer ajustes simples para que obtenha o melhor resultado possível neste momento da sua vida. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. Minha neta Brooke Seller diz que em seu livro This Thing Called Home, esta coisa chamada lar. As melhores donas de casa não são talentosas, mas hábeis. Houve um tempo em que eram principiantes e talvez agora tenham se tornado peritas. Mas pode ser que a trajetória delas tenha sido diferente do que você imagina. Creio que nos esquecemos da ideia de processo. Estamos todas em um processo. Talvez leve tempo para mudar sua forma de pensar a respeito como planeja seus dias. Comecemos juntas a avaliar onde você está e onde deseja estar. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aí, minha irmã, tá falando dos dias maus, ó? Efésios 5, 15 e 16 já fala dos dias maus, né? Desde que o mundo é mundo, nós vivemos em dias maus. E aí a gente tem que saber administrar as nossas prioridades. Vamos ver o que ela falou aqui, ó. Eu moro em uma cidade, está bem caótica no momento, cidade divisa com o Paraguai aí, né? Cara, tudo tá muito caro, aqui também tá muito diferente, não, muito perigosa, muitas drogas e mortes, muitos acidentes, não sei o que tá acontecendo. Sério? Ela mora em Três Lagoas, gente, Três Lagoas era uma cidade tão pacata, tão tranquila, tá acontecendo aí. Olha, Campo Grande, apesar de ser uma capital com quase 1 milhão de habitantes, ou se não já tem, né, 1 milhão de habitantes, eu acho uma cidade tranquila, graças a Deus. Eu acho uma cidade maravilhosa para se viver. Parece interior, né? Eu sempre falo, Campo Grande parece interior, gente. Mas é capital. Mas eu acho também, viu, Selminha, que é muito da forma como a gente vê a cidade, né? Eu amo Campo Grande. Sua diretriz. É igual o Rio de Janeiro, né? Agora o Rio de Janeiro tá famoso por tudo isso que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Mas a minha sobrinha faz uma semana, gente, que veio do Rio de Janeiro, veio da praia. Então eu sempre falo, tenho medo do Rio de Janeiro, tenho medo da violência do Rio de Janeiro. Por quê? Porque foi o que me foi apresentado, né? Mas a minha sobrinha ama Rio de Janeiro. Ela já foi 2 ou 3 vezes na praia lá e ela ama. Então eu acho que é uma versão, é uma visão de como que nós temos da cidade, né? Da situação. Ela falou, onde moro exatamente, eles fumam maconha na porta de casa. Misericórdia, tá repreendido, em nome de Jesus. E não podemos falar muita coisa. É, porque daí você sofre represália, né? Deus me livre. Deus te livre, ore pra Deus fazer você mudar daí, mulher. Então, eles ameaçam comigo, minha família, graças a Deus, não. Então, mas você tem que mudar daí se esse ambiente tá assim, entendeu? A gente tem que procurar o melhor para nós e não estar, né, nesses ambientes. Porque o mundo é mau, como a Bíblia está falando aqui. Então a gente tem que procurar estar, né, num lugar melhor, num lugar mais seguro. De repente, fala com o Eduardo também. E aluga o apartamento, os apartamentos de vocês aí, muda para outro lugar. Sua diretriz. Encontramos o plano de prioridade. E ora a Deus, né? Como eu orei no começo da oração. Que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável a nosso respeito, né? Então pede pra Deus direcionar vocês, né? Pra mudar pra outro lugar. Você falou que você quer mudar lá pra casa que era da sogra, né? Que é a herança. Tem que mudar mesmo, minha filha. Em nome de Jesus. E que Deus prepare tudo. O Senhor prepara. Oro pra que o Senhor prepare tudo e que vocês mudem, em nome de Jesus, pra um lugar mais seguro e em paz, né? Porque, infelizmente, filha, a bandidagem vai continuar, né? A gente não é capaz de acabar com ela.
Nós é capaz de acabar com a bandidagem na nossa casa, né? Eu falo que é nossa responsabilidade. Quanto mais educação, como ela fala aqui no livro, né? Que eles criaram um curso que era as salvadoras do lar, uma coisa assim, protetoras do lar, né? Acho que foi no capítulo passado que eu falei. E eles diminuíram a bandidagem de uma cidade. Com o quê? Com a educação. Mas, deixa eu ver, não lembro como que era o nome. Eu falei no capítulo passado, eu acho que é protetoras do lar, né? E aí, mas assim, a gente pode diminuir no nosso ambiente, né? Mas no ambiente dos outros a gente não pode controlar. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Sua diretriz. Encontramos um plano de prioridades de Deus para as mulheres na descrição da mulher virtuosa, que uma mãe preocupada apresentou para seu filho ao explicar que tipo de mulher ele deveria procurar para casar, né? De acordo com essa mãe, existem mulheres que podem destruir reis e mulheres que podem edificá-los. O exemplo bem clássico é a Jezabel, né? Que destruiu o rei Acabe e o reinado dele. Diante disso, ela apresenta o retrato de uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa é um excelente modelo para todas as mulheres que desejam ter um modo de vida temente a Deus. Ela planeja com sabedoria, apoia o marido, cuida bem do lar e dos filhos, administra com prudência, é astuta nos negócios, sabe aconselhar, socorre os necessitados e muito mais. Desempenha esses papéis graciosamente, com grande bondade e alegria. Essa mulher é descrita em Provérbios 31, de 10 a 31. Passagem em que descobrimos as prioridades essenciais para a vida dela. Ao fazer suas escolhas diárias com base nas diretrizes de suas prioridades, ela obtém grande respeito para o marido, os filhos e a comunidade. O exemplo dela tem sido minha diretriz. Mateus 11:30 diz: meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Sabe o que eu vejo? Que algumas mulheres tornam a vida delas pesadas porque elas querem controlar tudo. Elas querem controlar o marido, o ambiente, o trânsito, Deus. Quer controlar tanta coisa que aí o fardo delas torna pesado. Deus não nos chamou para o controle. Deus nos chamou para as entregas. Então, por que o fardo se torna leve? Porque a gente entrega para Deus. Está escrito, né? Entrega para mim que o meu fardo é leve. Então, nós precisamos entregar para Deus. E Ele faz. E o que Ele não faz é porque Ele não quer fazer. Ou porque não é da vontade dEle fazer. Então, cabe a nós descansarmos, né? Então, ao fazer suas escolhas diárias com base nas diretrizes de suas prioridades, ela obtém grande respeito para o marido, os filhos e a comunidade. Algumas mulheres evitam ler essa passagem, pois imaginam que não é relevante para o nosso tempo. Embora não teçamos mais lã ou linho, os princípios aprendidos aqui são extremamente valiosos e jamais poderão ser substituídos pela cultura popular inconstante e seus valores indefinidos. De que maneira essa mulher em Provérbios realiza tanta coisa e ainda é capaz de rir nos dias por vir? Ela tem prioridades corretas. Vejamos mais detalhes, cada uma das prioridades apresentadas na passagem. Vamos debulhar, presta atenção! Vamos debulhar Provérbio 31 aqui neste livro. Bora aprender juntas aqui, eu sou a primeira aluna aqui da escola, minha gente. Primeira prioridade, temor do Senhor. Como eu falei no começo da oração, né? Largar a nossa vontade, renunciar a nossa vontade para fazer a vontade dele. Sem temor respeitoso do Senhor, uma mulher pode tornar-se egocêntrica, preocupada ou despreocupada. 3 atitudes destrutivas. Ela pode tornar egocêntrica, preocupada demais ou despreocupada demais, né? Porque a mulher que abandona a casa, que não tá nem aí pra sujeira, ela tá despreocupada demais, né? Ela tá com a prioridade no lugar errado. Aprendi com meus pais a temer o Senhor. Se eu obedecia, tudo ia bem.
Se desobedecia, sofria as consequências. Essas consequências me levaram a tomar melhores decisões da próxima vez. Agora, vivo com um saudável temor do Senhor, assunto sobre o qual raramente se fala nos púlpitos das igrejas, mas que é a fundação mais importante da nossa fé. Eis a minha definição. Temer o Senhor é viver com cautela refletida, levando uma consideração às consequências de cada ação. Falas da Dev Titus. Então, compulsão por obedecer decorrente de reverência, aliás. Compulsão por obedecer decorrente de reverência. Convicção que Deus sempre fala sério. Respeito pelas consequências. Existe a lei da semeadura, né, gente? E ela é implacável. Você sendo crente ou não, tudo que você planta, você colhe. Então, reverência por quem Deus é. Reverência por quem Ele diz que eu sou. Modo de vida cauteloso. A mulher de Provérbios 31 não acorda um dia e descobre do nada que é uma mulher virtuosa. Eu falo isso pra minha filha, né? Pras minhas filhas. Falo, olha, a mulher virtuosa não brota no altar, né? Ela brota com as atitudes diárias. É lavando a louça, é guardando a louça direitinho, né? É limpando a casa. É assim que brota a mulher virtuosa. É o treino, né, da mulher virtuosa. Ela não brota no altar, né? Com marido e filhos que a cobrem de elogios. Né? Ela não descobre do nada que é uma mulher virtuosa com maridos e filhos cobrindo ela de elogios. Esse estilo de vida é algo que ela desenvolve em razão da sua reverência ao Senhor. Ela demonstra que sua maior prioridade é Deus, ao temê-lo o suficiente para obedecer-lhe. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é de boca, gente, é de atitude. Falar que Deus é primeiro lugar é fácil, mas você precisa viver de fato colocando Deus em primeiro lugar. Consultando Ele em todas as decisões que você for tomar, deixando Ele de fato guiar a tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Não deixe de ler a palavra, de se reunir com outros cidadãos, de participar de uma igreja. Essas disciplinas são de extrema importância em sua busca por amar e honrar a Deus com sua família. De orar, né? Todos os dias, constantemente. Olha só, vamos lá. Vamos debulhar Provérbios agora. Sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu falei nos stories aí, né, que eu tô vivendo os melhores dias da minha vida. Por quê? Porque são dias de sabedoria. Eu acho que é depois do 40, né, a gente amadurece. Deus tem algo com 40, gente. E os melhores dias são os dias de sabedoria. Os dias do tolo, gente, não são bons. Os dias do tolo não são gloriosos. Mas os dias que a gente busca a sabedoria, que a gente vive nesse temor do Senhor, são os melhores dias. Pelo menos essa é a minha percepção. Ter sabedoria significa ter discernimento além da capacidade da nossa mente. Deus nos dá sabedoria por meio de revelação, ou seja, vem direto do trono, vem direto da fonte. E como é que eu bebo desta fonte? Se conectando com a fonte, se conectando com Deus, Ele é a fonte. Conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Tem que buscar conhecimento, Provérbio 1:7. Eu já falei aí que eu já gastei mais de 200 mil reais em mentorias. Minha outra irmã fala, dava para comprar um apartamento? Dava mesmo. Mas eu não me arrependo, porque o conhecimento, gente, é o que move a gente, é o que faz a gente sair da mediocridade e nos tornar, construir uma vida melhor. Porque nós temos direito, nós somos herdeiros, nós temos direito de uma vida melhor. Nós temos direito de uma vida plena. E como é que se faz isso? Com conhecimento e sabedoria. Deus concede àqueles que o temem, não apenas conhecimento, mas entendimento para usá-lo. Então nós falamos de sabedoria, conhecimento, longevidade. O temor do Senhor prolonga a vida. Provérbios 10:27. Proteção e livramento, viu, irmã?
Proteção e livramento. Deus está dando para vocês, né? E vai continuar dando em nome de Jesus. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Salmo 34, 7. Segurança e refúgio para a família. É você e sua casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Lembra? Então é eu e minha casa. A proteção é para você e para tua casa. Proteção e livramento. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Salmos 34, 7. Segurança e refúgio para a família. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para seus filhos. Provérbios 14, 26. Fonte de vida. O temor do Senhor é fonte de vida. Provérbios 14, 27. Então, a primeira prioridade, né? Temor do Senhor. Primeira prioridade, temor do Senhor. Então, tudo isso aqui nós falamos acerca do temor do Senhor. Segunda prioridade, marido, para quem é casada. Só a segunda prioridade não são seus filhos, tá? É seu marido. Os filhos vão embora, vão casar e vai ficar só você e teu marido. Aí vai parecer que você é estranha com ele. Por quê? Porque não tem mais filho para você se dedicar. Então, sua segunda prioridade é o seu marido, para quem é casada. A segunda prioridade da mulher casada deve ser o marido. Essa prioridade exige o compromisso de obedecer a Deus ao amar o marido de formas práticas. 2 Coríntios 7,34b. A mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. 2 Coríntios 7,34. Eu sei que algumas mulheres não vão gostar dessa fala, né? Mas é o que está escrito. Deus não negocia princípio para nos agradar. Somos nós que temos que renunciar à nossa carne para agradar a Ele. A sua principal vocação é ser uma ajudadora do marido. E tem muitas mulheres também que substituem o marido. Não, gente, é ajudar o marido, não é fazer a parte dele não, tá? O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Far-lhe-ei alguém que o ajude e complete. Gênesis 2,18. A mulher é auxiliadora, não é substituta, tá bom, mulherada? Olha aí, ó. Olha aqui, ó, a chinela pra você, ó. Você pegar e ficar querendo fazer a parte dele, pagando as contas da casa, chamando garçom, pagando restaurante, não me marca não, porque eu vou te dar. É uma chinela. Deus não te chamou pra substituir o marido, não. É pra você auxiliar ele. E muitas das vezes, gente, vou falar por mimzinha que tenho 3 filhos. A gente auxilia muito mais ficando em casa, cuidando da casa dos filhos, do que saindo pra rua pra ganhar dinheiro, tá bom? Deixa que eles ganhem dinheiro e a gente faz nossa parte aqui em casa, que ajuda mais. Que aí, ó, você lavando a roupa dele, fazendo comida pra ele, ele chegando em casa não ter que lavar louça, você tá ajudando muito. Presta atenção. Uma vez que o marido confia nela, não lhe falta nada de valor. Provérbios 31:11. Ele tem plena confiança na esposa, porque ela é leal, honrada, edifica outros e sempre os trata com bondade. Provérbio 31:11 e 29. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. A Luana falou, meu marido lava louça e eu adoro. Mas porque vocês dois trabalham fora, né, Luana? Então, quando os dois trabalham fora, aí tem que dividir as tarefas de casa mesmo, gente. Porque senão a mulher vai ficar sobrecarregada, né? Se os dois trabalham fora, aí chega em casa, o homem vai pro sofá e a mulher vai lavar a louça e vai cozinhar, a mulher fica sobrecarregada. Então, quando os dois trabalham fora, tem mesmo que dividir as tarefas. Ela é elogiada pelo marido. Então, independente de quem trabalha fora ou não, tem que ter esse ambiente de honra, de comprometimento e de amor um pelo outro. Porque esse marido, ele se sente, pode ver, aqui no versículo anterior, fala assim, ó, ela lhe faz bem. Então, a mulher faz bem pro homem. E ele, em contrapartida, elogia a mulher. Ela é elogiada pelo marido. Entende, gente, que essa balança
tem reciprocidade, então não pode um entregar demais e o outro não entregar nada. Um entregar demais e o outro entregar de menos. Tem reciprocidade aqui. Ela honra o marido, mas o marido elogia ela. O marido ama ela, valoriza ela. Olha só o tema da nossa comunidade, né? Homens honrados e mulheres valorizadas. Então tem esse equilíbrio. Dedicar tempo a seus filhos é importante. Tenha em mente, porém, que a vontade de Deus é que o marido e esposa passem mais tempo um com o outro, fortalecendo seus vínculos com os filhos. Mais cedo ou mais tarde, o casamento gira em torno dos filhos e não dos pais. E aí sai do eixo. Até porque a gente instrui os nossos filhos a terem casamentos saudáveis quando o nosso casamento é saudável. Então você já ensina pelo exemplo. E quando você ensina os seus filhos priorizando o seu marido, você está ensinando sua filha que ela vai priorizar o marido. E você está ensinando o teu filho a ser essa referência, né, dentro da casa dele. Então a gente ensina pelo exemplo, que é a maior forma de ensino, né? Os benefícios de uma família que tem como centro o casamento são grandes, tanto para os filhos como para os pais. Quando os filhos tiverem saído de casa, o casamento não será abalado, mas continuará a crescer em intimidade e união. O Senhor, para quem não é casado, então presta atenção. Quem é casada, a prioridade é o marido. Quem não é casada, a prioridade é o Senhor. É fazer a vontade de Deus e dos seus pais. Se você mora com eles, né? A mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. 1 Coríntios 7,34. Que foi a escolha de Paulo, né? Inclusive, do apóstolo Paulo. Em 2014, havia 124,6 milhões de pessoas não casadas nos Estados Unidos, o equivalente a 50% de uma população. Destes, 53% eram mulheres, enquanto apenas 47% eram homens. Mulheres solteiras têm a oportunidade maravilhosa de se dedicar plenamente ao Senhor, sem distrações, e preencher a vida com o serviço a outras pessoas. Nesse momento, Jesus é seu marido judeu rico. Eita glória! Jesus é seu marido judeu rico. E as mulheres que estão separadas também, tá? Jesus é seu marido judeu rico e deseja fazer parte de todos os aspectos da sua vida. A Luana falou, meu marido, a prioridade deles é os filhos. Já falei, ele parece que é casado com os filhos e não comigo. Então, aí você precisa, Luana, sentar com ele e organizar as prioridades. Mas em amor. Homem não funciona com cobrança, com chatice, né? Não funciona dessa forma, tem que ser com elogio. Ou você falar assim, meu amor, eu me sinto muito bem quando você me prioriza. Eu me sinto amada quando você me prioriza. E faça o mesmo com ele. Comece a priorizá-lo ao invés dos filhos. Porque o desequilíbrio, digamos assim, não acontece só de um lado. Acontece dos dois e às vezes você não percebe. Aqui em casa eu fazia isso sem perceber. Eu priorizava muito os meus filhos em detrimento do meu marido. Quando, por exemplo, ele dava uma ordem e eu desobedecia a ordem. Então, eu estava priorizando mais os meus filhos com relação aos filhos, né? Eu estava priorizando mais os meus filhos do que meu marido. Por quê? Porque eu não estava obedecendo a ordem dele. Então, na verdade, como que eu vou dizer? No dia a dia, você tem que prestar atenção. Porque tem muita coisa que é inconsciente, que é automático, a gente faz sem perceber, entendeu? Prestar atenção, como é que você o trata. E aqui em casa, eu uso uma palavra clássica, né? Tanto do meio comercial, né? Que o meu marido trabalha, né, no meio comercial, quanto no exército. Por exemplo, às vezes eu uso, olha só, seu pai é o general aqui. E nós somos os subcomandantes. Ou então, às vezes eu uso, olha, teu pai é o presidente aqui, eu sou a diretora. Entende? Nós dois mandamos na casa, mas quem que manda mais? O presidente, entendeu? Então, assim, a gente usa essas falas aqui em casa. Quando eles querem
bagunçar a ordem. Por exemplo, quando eles pedem algo pro pai e o pai não quer fazer, aí eles vêm pra mãe, né? E a mãe não desautoriza o pai. Então, eu sempre falo, você já pediu pro seu pai? Ah, já. Teu pai falou não, então é não, entendeu? Então, eu não desautorizo ele. E em contrapartida, meu marido também não me desautoriza. Então, vocês dois têm que chegar nesse acordo, entendeu? Algumas de vocês que estão lendo essas palavras são solteiras e estão satisfeitas. Outras desejam se casar. Enquanto espera que Deus a conduza a um casamento, comece a se preparar, sujeitando-se ao Senhor em todas as áreas. Considere-se casada com Jesus. Ó, Luana, uma outra sugestão que eu vou dar pra você. Faça como Esther. Esther tinha que se apresentar diante do marido dela, mas ela não sabia o momento certo. Porque o marido dela era um rei. E aí ela orou e jejuou. Entende? Então ore ao Senhor, jejue. Sabe? Pra Deus te dar o ambiente certo. Eu já falei, já dei sugestão, né? Não sei se eu já falei pra você, mas já falei aqui em live. O momento certo, gente, é aquele momento que vocês saem pra passear, sabe? Pra um momento romântico, pra um jantar, ou pra um lugar de mais intimidade, um motel, um hotel. Aí ali você conversa de alguns assuntos. Por quê? Porque ele vai estar mais aberto a receber. Não num ambiente de discussão, nem num... A Dev, ela sugere bastante um ambiente de mesa. Sandra, eu não concordo muito com esse ambiente de mesa. Por quê? Porque o ambiente de mesa, ao meu ver, é para ser um local agradável, sabe? Por exemplo, o momento das refeições é um momento agradável, um momento de devocional, não um momento de discussão ou de ajustes, entende? Mas eu prefiro, né, sair com meu marido, ter um momento romântico. Aí, ó, não tem momento romântico. Por isso que acaba trazendo mais tensão pro ambiente. Então tem que ter esse momento romântico. Aproveita a sexta-feira. Aqui em casa a gente usa muito a sexta-feira do amor aqui pra sair junto. Aproveita que hoje é sexta-feira, mulher, já convida o marido pra sair. Não espere o convite dele. Por quê? Porque talvez, como aí tá em desequilíbrio, tá em desajuste, talvez ele não te convide ainda. Convide você. Fala, amor, vamos sair hoje? Amor, tô com uma vontade de sair, vamos sair. Tô com saudade de você. Nossa, o homem adora quando a mulher fala que tá com saudade dele. Fala, amor, tô com saudade de você, vamos sair? Aí ele vai perguntar, onde você quer ir? Aí você fala, só que da próxima vez você deixa ele escolher. Fala, amor, vamos sair, mas hoje você escolhe. E vai deixando ele escolher, vai conduzindo ele. A mulher é o pescoço, gente, a mulher conduz o marido. Quantas vezes eu falei isso pra vocês? Bora lá. Prepare-se para o papel de esposa e crie uma rotina diária de disciplina e cuidado para o seu lar. Como se fosse casada. Aqui ele tá falando pra solteira, tá? Confie que o Senhor a conduzirá, proverá para você e a protegerá. Ao sentar-se à mesa, tenha consciência de que nunca está sozinha. O Senhor está presente com você. Terceira prioridade, a casa. Se tua casa tá abandonada, adivinha, a responsabilidade é sua. Se você está surpresa de ver que sua casa relacionada aqui como terceiro item da lista, depois de seu marido, sua prioridade deve ser de criar um ambiente em que seus relacionamentos possam prosperar. Para quem tem filhos, é importante lembrar que a casa é o lugar onde forma o coração dos filhos. Não cometa o erro comum de sempre colocar atividades divertidas com os filhos acima do cuidado com a casa. Eles também precisam de um ambiente organizado. Trabalhe para que haja o devido equilíbrio nessas áreas. Nunca se sinta culpada por limpar sua casa e cuidar dela. Torne a faxina uma atividade divertida para a família. As crianças aprenderão a ter responsabilidade ao observar o devido cuidado do ambiente em que vivem e participarem deste trabalho. Provérbios 31:15 e 21:27 diz: ela organiza tudo em casa
o que cria um ambiente sereno. A casa, gente, ela tem a cara da mulher, não é? Tem o seu jeitinho. Eu não sei você, eu acredito que a maioria das casas são assim, né? Mas é a mulher que dá o toque. Ontem mesmo eu comprei uma mesinha de centro pra minha casa. Porque eu tinha tirado a mesinha de centro pra eu colocar a lava-louça aqui em cima. Que eu não tenho aqui um móvel da lava-louça. Aí eu tinha comprado uns puffs, porque eles gostam de botar o pé em cima da mesa, né? Queriam colocar o pé na mesinha de centro. Aí eu comprei os puffs. O puff, ele é confortável, digamos assim, mas daí fica feio o ambiente sem a mesinha, né? Daí eu comprei outra mesinha, daí chegou aqui, depois eu vou mostrar pra você. Então, a casa tem a cara da mulher. É a mulher que dá o tom da casa. Essa mesa aqui, eu que decidi comprar. Então, muitas coisas meu marido comprou aqui, gente. Mas a casa tem a cara da mulher, né? Não é a cara do homem. Deus deu esse dom pra mulher. De organização, né? De decoração. É a gente que faz, gente. É uma bênção. Cuide de sua casa e daqueles que moram ali. Provérbio 31, 27. Ela está ciente de todas as atividades que acontecem em sua casa. Provérbio 31, 27. Nós, tá bom, maninha? Nós, mulheres, nós temos uma tendência, inclusive, de controlar as coisas, né? Então, eu sempre gostei de saber tudo que acontece em casa, gente. Quando eu cheguei aqui, tinha a caixa d'água, ela tinha que ficar desligando lá o registro da rua porque ela derramava. E ninguém descobria como é que arrumava essa caixa d'água. Olha, eu chamei técnico, eu movi os céus e a terra, mas eu dei jeito dessa caixa d'água. Então eu gosto de observar tudo que acontece aqui. Tanto que o aquecedor solar da piscina, que minha piscina é aquecida, né? Eu não gosto de água fria. E Deus foi tão maravilhoso comigo que quando nós compramos essa casa, né? Já veio com aquecedor solar. E aí o técnico do aquecedor solar, uma vez ele veio arrumar, eu perguntei o que ele tava fazendo. Ele, eu não gosto de falar o que eu tô fazendo porque eu sou um profissional. Eu não tenho que dar satisfação do que eu tô fazendo. Então eu falei pra ele assim, olha, então aqui na minha casa você não trabalha. Porque eu gosto de saber o que as pessoas estão fazendo. Até porque sou eu que vou pagar, então eu quero saber. Se você não é capaz de me dar um relatório, então você não trabalha pra mim. E eu dispensei ele, gente. E depois disso nós compramos outro aquecedor solar. Veio outro técnico. E consertou, entendeu? Então assim, eu gosto de saber tudo o que acontece na minha casa. Não existe nada aqui que eu não saiba. Tem as caixinhas de gordura. Um dia eu procurei uma caixinha de gordura aqui, porque tava tudo coberto com piso, né? E perguntei pro antigo dono. Ele, eu não sei. Aí eu falei pro meu marido, falei, meu Deus, como é que um dono de uma casa não sabe onde é que é caixinha de gordura? Que absurdo! Absurdo pra mim, né? Que sei tudo que tá acontecendo na minha casa. Vamos bora lá. Não procura fazer tudo sozinha. Olha só, isso aqui é poderoso. A mulher não tem que controlar tudo. Ela pode ter ajuda, né? Pode e deve. Divide as tarefas de acordo com a idade dos filhos ou obtém a ajuda de outros. Provérbio 31, 15. Ela tinha muitas servas. Sara também tinha muitas servas. Eu falo pra Deus, Deus, cadê minhas servas? Senhor, obrigada pelas minhas servas. Tô agradecendo já, gente, antes de ter. E meus filhos têm tarefa aqui em casa. Todos eles têm tarefa. Trabalha com diligência a fim de tornar sua casa bonita e confortável. Eu já falei, né? A casa tem a cara da mulher. Provérbio 31, 13 e 17, 22. Graças à forma sábia como administra suas finanças, a mulher também administra as finanças, gente. Faz compras e organiza o orçamento para tomar boas decisões financeiras. Provérbio 31, 14, 16 e 18. Entende que ao administrar bem a sua casa, está servindo a Deus. Provérbio 31, 30. A Luana falou aqui... Eu não sei de nada, tudo meu marido que resolve. Aí, ó, você tem um macho alfa em casa e nem sabe disso. Tem que deixar ele resolver tudo mesmo, mulher. Aqui em casa,
O meu marido, ele só paga, né? Porque ele trabalha o dia inteiro fora. Então, quando acontece alguma coisa aqui em casa, eu passo pra ele e pergunto se ele vai querer resolver ou se ele vai querer que eu contrate alguém pra resolver. Então, sou eu que contrato, né? Quando vem prestador de serviço aqui. Por quê? Exatamente por causa da disponibilidade de tempo dele. Porque ele passa o dia todo na concessionária. Quarta prioridade, os filhos. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, 3. E os filhos são herança, né, gente? Quem não tem filhos não tem de fato a herança do Senhor. Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não tem a herança. Nossa cultura egocêntrica desvalorizou a vida da criança e depreciou o privilégio de ser mãe e instruir um filho em um caráter e sensibilidade espiritual. A cultura nos diz que nossos sonhos e objetivos são mais importantes que o sucesso, né, o dinheiro e a fama, é mais importante que moldar o caráter e o destino de uma criança. A mãe, casada ou não, tem a incumbência vitalícia de sacrificar-se para desenvolver, amar e apoiar o filho. Seus filhos são bem cuidados, têm roupas, alimentos e outras provisões. Gente, eu amava cuidar dos meus filhos quando eles eram pequenos. Meu Deus, estavam sempre limpinhos e cheirosos. Nunca uma criança minha ficou com bunda assada, gente, nunca. Olha, isso aí eu posso bater no peito e falar que eu fui uma boa mãe. Eu amava cuidar dos meus filhos, ainda amo, né? Eles ainda moram comigo, então eu ainda amo cuidar dos meus filhos. Só que agora é outra fase, né, gente? Agora eles se cuidam sozinhos. Ela educa os filhos com disciplina e no temor do Senhor. Provérbio 31, 30. Eles amam Jesus. Eu acho que essa é a minha maior missão alcançada, né? Que eles amam Jesus. Mantém sua rotina diária e dá tarefa para todos em sua casa. Instilar uma forte ética de trabalho desde cedo os ajudará na adolescência e juventude a fazer a transição para a vida profissional. Provérbio 31, 15. Não dedica tempo e energia a atender os desejos dos filhos. Portanto, eles não são egocêntricos e egoístas. Provérbio 31, 16. Toma decisões sábias ao administrar as atividades de seus filhos e não os enche de compromissos. Provérbio 31, 27. Instrui seus filhos por meio do exemplo a servir e respeitar o pai deles e a sujeitar-se à autoridade. Olha só, a gente não pode desautorizar o marido, tá? Quando você desautoriza e desobedece seu marido, você está ensinando pro teu filho que ele também pode desobedecer as autoridades. Então, não faça isso. A voz do marido, gente, é a maior, é a voz do presidente na casa, tá? Mantenha o domínio próprio e fala com sabedoria ao disciplinar os filhos. Eu sei que essa fala é estranha até, porque a gente já acostumou tanto, né, desrespeitar o marido, que a gente acha normal, e não é normal. A voz do marido é a autoridade do lar. Deus fala isso, né? Ele é o cabeça. Nós não somos cabeça. Quem é cabeça do lar é o marido. Tá escrito. Foi Deus que falou isso, não foi a Sandra Moreira. Quinta prioridade, sua vida pessoal. Cuidar de si mesma não é egoísmo, é amor. Manter-se saudável de corpo, alma e espírito é o melhor presente que você pode dar às pessoas mais importantes da tua vida. Eu falei ontem também, né? No capítulo de ontem ela falou isso. É você recarregar suas baterias. Para quando os membros da família estiverem em casa, você ter paciência com eles. Você ter paz com eles. Não tem como você ter paz com os outros se você não estiver em paz com você mesmo. Ela não deixa de cuidar de suas necessidades pessoais. Separa tempo para descansar, se exercitar e renovar sua mente. É forte e trabalhadora. Provérbio 31, 17. Mesmo durante tempos de dificuldade, mantenha os olhos fixos em Jesus, a luz de sua vida.
Provérbios 31, 18. Sua lâmpada permanece acesa à noite, em meio a problemas, privações e tristezas, afastando o medo, a dúvida e a desconfiança. Provérbios 31, 18, com um acréscimo, né, da Dev. Fala com sabedoria, que revela seu conhecimento de Deus. Provérbios 31, 26. Demonstra caráter nobre, excelente. Trabalha para aprimorar suas virtudes. Provérbios 31, 10 e 29. Mantém uma atitude agradável a respeito de seus deveres. Provérbios 31, 25. É motivada e não dada à preguiça. Provérbios 31, 27. Gente, isso aqui é tão importante, você fazer as coisas com amor e sem reclamar. Porque eu me vi fazendo isso em uma época da minha vida. Eu tinha consciência de que eu fazia as coisas com amor, mas eu reclamava. Porque vocês não fazem. Sabe aqueles memes de mãe chata? É bem aquilo lá. Porque só eu que faço as coisas aqui nessa casa. Tudo só pra Isaura. Não sei o que lá. Esse tipo de reclamação demonstra uma falta de amor. Por um lado eu fazia com amor, mas a reclamação anulava o meu ato de amor, entende? Então, faça com amor, mas esse amor abnegado é o quê? É um amor sem esperar reconhecimento, sem esperar aplauso e sem cobrar do outro. Porém, não faça o que é do outro, que algumas mães também faz isso, né? Eu fazia também. Por exemplo, se eu deleguei alguma coisa pro meu filho, ele foi lá e não fez, eu vou lá e faço no lugar dele. Não. Se ele não fez, você vai lá e corrige ele, cobra ele para ele fazer. E espera, por quê? Porque tem que ter o tempo da espera, da paciência para ele fazer. Por exemplo, aqui em casa tem a semana da louça, né? Então, uma semana é o Leonardo, outra semana é a Amanda. Então, na semana da louça, se eles não lavarem a louça à noite, no outro dia eles não vão estar aqui em casa. Por quê? Porque de manhã um estuda e o outro trabalha de manhã. Então, o que é mais fácil para mim? Pegar a louça deles e lavar, né? Mas eu não vou fazer isso. Ou colocar na lava-louça, mas eu não vou fazer isso. Porque não é minha obrigação. Eles negligenciaram a função deles. Então, eu tenho que corrigir e deixar que eles façam. Exige paciência. Então, ser uma treinadora de filhos treina mais a gente, né? Porque treina a nossa paciência, treina o nosso falar no momento certo, ter paciência no momento certo, corrigir. Então, por isso que eu falo que a maternidade, gente, é uma das maiores faculdades da vida. A gente aprende muito sendo mãe. Eu cresci demais emocionalmente, meu quociente emocional, né, pessoalmente, para treinar meus filhos. E até hoje, tudo que eu aprendo, gente, é pra eles, é pra ajudar eles, é pra treinar eles, entendeu? E, consequentemente, eu me treino, né? Veste-se de modo a parecer atraente. Suas roupas são de boa qualidade. Provérbio 31, 22. Essa parte tô aprendendo ainda. Não é ansiosa. Assume em sua mente o propósito de rir dos dias por vir. Provérbio 31, 25. A gente tem vícios emocionais, né, gente? E eu tinha vício de comprar coisas baratinhas. Então, assim, eu comprava coisas caras pros outros, mas pra mim era sempre as baratinhas, entendeu? Então, essa parte tô aprendendo ainda. Minha última compra, eu paguei acho que 200 e poucos reais em um vestido. Pra mim, acho que já foi o meu máximo. Foi a primeira vez que eu comprei, eu gastei mais de R$1.000 em roupa. Foi a primeira vez. Primeira vez em toda a minha vida. Como eu falei, né? Tô sendo vulnerável aqui, confessando pra vocês. Eu sempre me acostumei a comprar coisas baratinhas. Então, pra mim, assim, o achado, o precioso era os achadinhos, né? Era comprar coisa baratinha. Então, eu tô aprendendo, tô nessa escola ainda. Sexta prioridade, sua vida pública. Sua última prioridade abrange as atividades fora de casa. Nossa vida pública, aqui tá num tira casaca, bota casaca, né? Porque tá fresquinho aqui, mas eu coloco o casaco, fica com frio. Tiro o casaco, fica com calor. Nossa vida pública, muitas vezes, ocupa o primeiro lugar de nossa lista de prioridades. E tudo mais vem em seguida. Quando isso acontece, levamos uma vida egocêntrica e pretensiosa. Podemos ter uma aparência maravilhosa,
ser extremamente inteligentes, alcançar grandes realizações e ainda assim ter um casamento falido, filhos sem rumo e relacionamentos rompidos. Se escolher esse caminho, depois de um tempo se cansará de si mesma. A verdadeira realização veio por meio da rendição, submissão e sacrifício. Pergunte-se: por que eu faço o que eu faço? Qual o meu propósito? Eu já fiz essa pergunta aqui, hein, gente? Para vocês refletirem. Para vocês refletirem, melhor dizendo. Pergunte-se: por que eu faço o que eu faço? Qual o meu propósito? Eu ainda acrescento mais uma pergunta, né? Para quem eu faço o que eu faço? Quando você faz tudo pro Senhor, como está escrito, tudo que você for fazer, faça como ao Senhor, você não vai ter essa cobrança, você não vai ter esse senso de recompensa, nem do outro, nem de você mesma. Porque nós somos as maiores especialistas em cobrar nós mesmas. Você consegue se livrar de todo mundo, né? Menos de você mesmo. Então não seja um carcereiro de você mesmo. Não seja uma carcereira de você mesma. Provérbio 31, 20. Ela oferece ajuda aos que precisam de apoio material, emocional ou espiritual. Provérbio 31, 20. Seu emprego, sua carreira e até mesmo seu envolvimento com a igreja não tem prioridade sobre as outras 5 áreas mencionadas anteriormente. Você não pode trocar seu marido pelo ministério, tá? Eu sei que algumas igrejas ensinam assim porque eu já aprendi assim no passado. Mas tá errado. Seu marido vem antes do ministério. Pronto, falei, né? É uma verdade. Aprendeu a dizer não quando necessário. Envolve-se apenas com o que Deus lhe mostra que deve fazer. Sua obediência em priorizar a vida, áreas 1 a 5, lhe dará condição de ser ungida por Deus para servir na igreja e em outros ambientes públicos. Eu gosto muito dessa fala da pastora Viviane, que ela fala que é o ser esposa e ser mãe que autoriza ela a ser pastora. Então, é o ser esposa e ser mãe que autoriza o bálsamo descer sobre você. Então, não queira ser ungida lá no púlpito. Como a Vitória, né, que a filha dela fala. Ela falou assim, ó, ela fala: antes da minha mãe quebrar um vaso de alabastro aqui no púlpito, ela quebrou um vaso lá em casa. E lá em casa, o perfume subiu. Então, nós estamos com a prioridade muito bagunçada. A prioridade não é a igreja, não é o púlpito, não é o altar, não é o ministério. Tua prioridade deve ser tua casa. Quando você cozinha, você está no altar de adoração ao Senhor. Quando você lava a roupa do teu marido, você está em ato de adoração ao Senhor. O momento íntimo do casal é adoração ao Senhor. O meu pastor do Ministério de Família fala muito sobre isso. Quando a gente estava treinando os noivos, né, antes do casamento coletivo que nós fizemos sábado passado, ele falou exatamente isso. O ato de intimidade, gente, é o maior ato de adoração. O ato de intimidade do casal, casado, é o maior ato de adoração a Deus. Simboliza o relacionamento do ser humano com Deus. Deus criou, né? Deus criou. Você já parou pra pensar? Quem criou o sexo? Quem criou foi Deus, não foi o Satanás, não. Quem criou o sexo foi Deus. Então, o sexo no casamento é louvor a Deus. Usa de forma criativa os dons e talentos que recebeu de Deus. A mulher virtuosa cria e vende vestes e faixas como fonte de renda. Ela cria formas de renda, né? Desde que não atrapalhe o lar dela. E ela observa as estações, né? Por exemplo, uma mulher que tá com um bebê, ela não vai sair para ganhar dinheiro, porque a prioridade dela é o bebezinho, né? E assim por diante. Por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes o óbvio não parece óbvio. Mesmo quando a gente tá... quando eu tava com o bebê, eu ficava preocupada em fazer dinheiro, em fazer alguma coisa. E aí você tá ali, mas não tá ali. Ela é sábia em suas negociações, não gasta em excesso e nem de forma impulsiva ou compulsiva. Provérbio 31, 16. Não tem desejo algum de viver conforme os padrões humanos, os padrões da época.
Antes, vive conforme os princípios definidos pelo Senhor. Provérbios 31:10. Nossa, e como que nós precisamos ensinar novamente os princípios? Por quê? Porque muitas de nós não conhecemos o princípio. Muitas de nós têm a Bíblia só como objeto de decoração. Não lê a Bíblia. Se não lê, não sabe os princípios, gente. Tem que ler, tem que aprender os princípios e ensinar para os filhos. Como está escrito, né? Como nós lemos ontem, as mulheres mais velhas ensinam os filhos. Temos que ensinar. De que maneira essa mulher em Provérbios realiza tanta coisa e ainda é capaz de rir dos dias por vir? Ela tem prioridade correta. As prioridades estão no lugar certo, estão bem organizadas. Para revitalizar-se, honre o dia de descanso. Aqui em casa eu falo muito sobre isso. Às vezes meu marido quer trabalhar no domingo. Aí eu falo pra ele, amor, hoje é o seu dia de descanso. E é o dia de descanso, é o dia do Senhor, né? Pra nós o domingo é o dia do Senhor e é o dia de descanso. Então não é um dia pra trabalhar. Ah, mas se eu fizer Uber no domingo, que domingo é um dia que tem pouco Uber, dá dinheiro, não dá? Dá dinheiro. Mas não é o dia de ganhar dinheiro, é o dia de descansar. Então tem que ter prioridade. Eu não deixo ele trabalhar no domingo, gente, muito raro. Por quê? Porque é o dia dele de descanso. Nos outros dias da semana ele já vai trabalhar. Eu falei, se eu tiver que trabalhar no domingo, beleza, eu trabalho. Por quê? Porque eu posso folgar no outro dia, mas ele não pode. Então, sim, nós temos que ter um dia de descanso. O nosso corpo precisa, a nossa mente precisa, a nossa alma precisa. Tem muita gente com burnout, né, acho que fala. Por quê? Trabalhar demais, trabalhar de domingo a domingo. Deus não nos projetou para trabalhar de domingo a domingo. Nem o próprio Deus trabalhou de domingo a domingo. Ele criou o mundo pela palavra, ou seja, falando, ele não usou o trabalho da mão, não gastou energia de trabalhar com a mão. E mesmo assim, ele descansou no domingo. Para quê? Para nos dar exemplo que nós precisamos descansar. O descanso foi feito para o homem e não o homem para o descanso, né? Jesus falou isso com relação ao sábado. Na antiga aliança era o sábado que se era guardado. Na nova aliança nós guardamos o domingo. Para revitalizar-se, honre o dia do descanso. Desejo enfatizar quanto honrar o dia do descanso é importante para a revitalização pessoal. Deus nos diz claramente que podemos trabalhar com afinco durante 6 longos dias por semana, mas que devemos suspender nosso trabalho e descansar. Proceder dessa forma é santo ao Senhor. Gente, é honra ao Senhor e é confiança ao Senhor. Quando nós quebramos princípios, nós não prosperamos. Então, honrar o descanso é um ato de prosperidade. Faz você prosperar quando você honra o descanso. Faz você confiar em Deus. É desenvolver a confiança. Quando você descansa, mesmo podendo trabalhar, você está falando para Deus, eu confio na tua provisão. Eu confio que eu posso descansar e mesmo assim o Senhor vai me prover. Porque a palavra diz também que Deus dá para aqueles que confiam nele até enquanto dorme. Então por que você não confia que Deus pode te dar enquanto você dorme? Eu confio, gente. Quando entramos no descanso dele, nossa alma tem paz. Presta atenção. Podemos ouvi-lo com mais clareza. A lei da atração diz que nós ouvimos Deus quando nós estamos em silêncio. Quando nós estamos respirando. Por que eu uso a técnica da respiração em terapia? Por que eu mando respirar fundo antes? Por que numa técnica de hipnose manda respirar fundo? Porque quando você respira, você oxigena a sua mente e você fica mais propenso a receber aquele ensinamento naquele momento. Quando você está em paz, quando você respira, você ouve as instruções de Deus. O divino pode nos instruir. E ele nos instrui para a vontade boa, perfeita e agradável. Só que a gente não ouve Deus. Por quê? Porque nós estamos agitados, nós estamos como Marta. Quando que você ouve Deus? Quando você descansa, quando você senta e ouve, como Maria. Jesus deu exemplo, Jesus elogiou Maria. Por quê? Porque ela tá sentadinha lá, ó, caladinha, sem falar nada, ouvindo. Podemos ouvi-lo com mais clareza quando estamos em paz, descansadas.
Descansar o corpo e a mente aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Não negligencie o hábito saudável de separar um dia da semana para honrar a Deus e descansar, e não realizar trabalho algum. Passos práticos. Como começar a priorizar? Ore. Primeira coisa, ore, né? Em atitude de oração, considere como essas 6 prioridades se aplicam na sua vida. Se deixou de lado o temor do Senhor, defina novos padrões de modo a levá-lo a sério. Se seu marido está abaixo de sua casa, seus filhos ou sua vida pública em sua lista de prioridades, seja honesta consigo mesmo e com Deus a esse respeito. Lembre-se de que Deus tem em mente seu bem. O padrão bíblico de prioridades é confiável. Pergunte-se, qual é o meu motivo de agir? Como eu ajo? Seja vulnerável e honesta. Faça uma lista. Aqui, gente, tô dando uma mentoria. Tô dando uma mentoria aqui, ó, da mudança, de como mudar, como mudar a tua realidade, né? Você tem que começar, você tem que agir. Senão só orar não adianta. Orar, gente, é direção para agir. Mas se você não agir, nada acontece. Faça uma lista. Prepare uma relação de suas atividades rotineiras. O primeiro passo aqui é orar, ou seja, quando eu oro, Deus me dá direção. E aí eu tenho que aplicar a direção, tenho que agir, executar a direção. É a obediência, lembra do servo fiel. Ele agiu imediatamente. Não espere para agir, não tenha medo de agir. Faça uma lista de suas atividades rotineiras. Avalie suas prioridades que estão desequilibradas. O que nessa lista precisa ser eliminado? Peça sabedoria a Deus. Talvez seja necessário subtrair alguns itens de sua lista antes de adicionar outros. Óbvio, né? Para você não ficar sobrecarregada. Aprenda a dizer não. Lembre-se de que você não é uma dádiva de Deus para todos, mas é uma dádiva de Deus para alguém, principalmente para você e sua casa. Tome a decisão de limitar seu trabalho àquilo que você é capaz de administrar. Ser ocupada demais não é virtude. Ser produtiva, sim. Um testemunho. Depois de ler esse capítulo, Jane Strickland, uma mulher que mentoreio, me enviou a seguinte mensagem. Querida Dev, mesmo depois de ler sobre administração de prioridades, tive dificuldade de entender onde estava errando. Ia para o escritório e não sabia o que fazer primeiro. Então, avaliei com honestidade como tenho usado meu tempo e percebi que minhas prioridades estavam fora de ordem. Agora mantenho uma nota para mim mesma sobre a escrivaninha o tempo todo. Número 1, temor do Senhor. Número 2, marido. Número 3, minha casa. Número 4, meus filhos. Número 5, minha vida particular. E número 6, minha vida pública. Por isso que eu falo aqui pra vocês, né, gente? Tem dia que eu não consigo fazer a live nesse horário. Por quê? Se eu levo uma filha pra escola, mas se eu tiver que levar o número 2 pra escola, já bagunça meu horário aqui. E a minha prioridade é minha casa. Eu sou mentora, coach, terapeuta, mas eu não abro agenda. Minha mentoria é online e eu faço lives. Falar nisso, ontem era o dia da live da mentoria, eu não fiz, vou fazer hoje. Por quê? Porque ontem eu estava numa atividade que eu já tinha agendado, né? E que não podia desmarcar. Então, eu priorizo a vida. Eu priorizo a minha vida pública em torno da minha vida particular. Então, a minha vida particular é mais importante. A minha vida no off é mais importante do que a minha vida online. Então, é assim que eu vivo minha vida. Ah, se tá certo ou se tá errado, não sei. Mas eu acredito que é a ordem que tá aqui, ó. Temor do Senhor, né? Eu ajo de acordo com a direção do Senhor. Meu marido, segunda prioridade. Terceiro, minha casa.
Ontem eu fiz faxina na minha casa, porque eu tinha marcado com a faxineira e ela não veio. Meus filhos, né, eu conduzo eles têm tarefas aqui em casa também. Minha vida particular, né, minha alimentação, meu exercício físico e minha vida pública, que é ir nas redes sociais. E eu não posto tudo, posto só algumas coisas. Todos os dias repasso cada item em minha mente. Dediquei tempo ao Senhor hoje, honrei meu marido, cuidei das necessidades dele. Minha casa está organizada. Supri as necessidades dos meus filhos e providenciei para que recebessem o cuidado de que precisam. Exercitei-me e cuidei de mim mesma. Sim, 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 sim. Então, volta a atenção para a minha vida pública e meu trabalho, para quem trabalha fora aí. Faço uma pausa todos os dias para avaliar esses itens e acredito que minhas prioridades estão em ordem. Sinto paz ao dirigir-me a esse novo momento de vida. É um desafio diário e estou disposta a enfrentá-lo, pois creio que é o plano de Deus para todas as mulheres. Então eu acho desse jeito porque eu creio que é o plano de Deus para minha vida e para as mulheres que Ele me permite mentorear. Tenho a impressão de que as prioridades de muitas mulheres são organizadas da seguinte ordem: minha vida particular, minha vida pública, meus filhos, meu Deus, meu marido e minha casa. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Mas é bem assim, gente. A maioria. E eu nem diria que é a minha vida particular primeiro. Eu diria que é o meu trabalho primeiro. A maioria das mulheres prioriza o trabalho, prioriza o dinheiro e fama. Ou alguma outra sequência equivocada como essa, né? Como eu acabei de falar. Muitas mulheres, nós fomos treinadas para ser independentes. E quando nós somos treinadas para ser independente, a primeira coisa que a gente prioriza é o quê? Dinheiro. O trabalho, né? Então, tá errada a ordem. Temos que organizar a ordem. E não é fácil, gente. Não é fácil colocar a casa em ordem. Quando Isaías falou para Ezequias, né? Coloque tua casa em ordem. É exatamente isso que ele estava falando aqui, ó. Vamos colocar as prioridades em ordem. Não é fácil. São processos e são processos dolorosos, sabe por quê? Porque nós temos que mudar nós mesmas. Nós temos que mudar nossas crenças. Por quê? Porque a gente acreditou até aqui de uma forma. Então daqui para frente tem que mudar a forma de acreditar. E não é assim, no passe de mágica. Não é da noite pro dia, é todo dia. Ou alguma outra sequência, né, equivocada como essa. Precisamos colocar na devida ordem os afetos de nosso coração, a fim de que não apenas nossa casa esteja em ordem, mas também as nossas prioridades sejam gravadas para sempre em nosso coração. Acredito que quando isso acontece, o resultado é produtividade em todas as áreas da tua vida. Presta atenção! Quando você coloca a tua casa em ordem, tudo prospera. As coisas começam a crescer, começa a dar certo. Você começa a ser provida de todos os lugares. Começa a receber presente. Enquanto você dorme, você recebe presente. Ontem eu vi um menino falando que recebeu um Pix de 10 mil reais de presente. Você recebe um Pix de 10 mil reais de presente. O negócio começa a fluir, minha gente. Eu creio nisso, eu tô esperando meu Pix de 10 mil reais. Hoje é meu aniversário, já aproveita, faça aí um Pix pra mim de 10 mil reais. Estamos esperando aí os presentes, mas Deus provê. E ainda que ele não venha prover do jeito que você quer, né? Como eu ouvi uma menina falando também. Como é que a gente espera que Deus fale com a gente, né? Minha filha, saia do emprego. Agora tem um Pix aí de 5 milhões de reais pra você. Compre uma fazenda e vá descansar. Essa é a expectativa que nós temos a respeito de Deus. Como é que Deus fala? Como é que Deus faz realmente, né? Como no meu caso. Saia do trabalho. Não trabalhe mais. Fique em sabático. Entregue todas as suas redes sociais que já estão crescendo. Já monetizadas já minhas redes. Entrega pra mim. Cancela tudo. Comece do absoluto zero. Confia em mim. É assim que Deus faz. A gente gera expectativas acerca de Deus que Ele não é obrigado a suprir, né?
Nós temos que aprender a confiar. E a gente não faz isso assim. A gente é um processo. Passos práticos. Ó a tarefa, presta atenção. Você que tá entrando agora, ó, pega papel e caneta aí, ó. E já anota as tarefas. Pergunte-se hoje, na sua realidade atual, gente. Não é a ideal, a atual. Quais são suas prioridades? Anote-as. Que prioridades precisam ser rearranjadas? Quais prioridades precisam mudar aí de posição? Como eu quero que seja a minha lista de prioridades daqui em diante? Como que você quer? Lembra, tem a lista atual e tem a lista ideal. Ou seja, como que ela tá agora e como você quer que ela esteja daqui pra frente. Qual é o meu compromisso comigo mesma, com Deus e com minha família nessa área? O que precisa ser acrescentado às minhas atividades ou subtraído, tirado delas, né? Para realizar o meu propósito de vida no momento? Que hábitos prejudiciais precisam ser corrigidos em minha forma de pensar, agir e reagir? Inclui tempo diário com Deus, minha fonte de energia. Deus é a nossa fonte. Deus é nossa direção. Deus é o nosso GPS. Presta atenção. Olha aí, ó. O feeling de milhões. Deus é nosso GPS. Quando você vai para um lugar que você não conhece, ou seja, o dia seguinte você não conhece. O dia de hoje eu não conheço, eu não vivi ele ainda. Quem que tem que te dar a direção para viver esse dia? O Senhor. Então ele tem que ser a tua primeira consulta do dia. Olha só, o que eu, Sandra, faço? Eu acordo 6 horas da manhã, no meu horário local, né? O meu despertador toca 2 vezes. Eu já ouvi gente falar que colocar soneca é do preguiçoso. Mas no meu caso não é. Por quê? Eu coloco ele para despertar 6 da manhã e 6h10. Esses 10 minutinhos eu oro, eu gasto orando ao Senhor. Então, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, obrigada a Deus. Obrigado pelo meu dia. Pai, prepara o meu dia, conduza o meu dia. Estou disposta a fazer a tua vontade, não a minha. E eu começo a orar. Eu oro esses 10 minutos. Depois, quando o despertador toca pela segunda vez, 6h10, é o horário que eu levanto. Então, é como eu faço. Como você faz, aí você decide. Tem gente que só ora de joelho e tá tudo bem. Ore você de joelho, faça o jeito que você achar melhor, mas priorize o Senhor. Não comece o seu dia sem Deus. Tem gente que vai no caminho orando, né? Meu marido fala que ele ora enquanto ele tá lá guiando a moto. Então, enquanto tá dirigindo, ore. Enquanto tá lavando a louça, ore. Ai, meu Deus, eu não priorizei o Senhor hoje porque não deu tempo orar lá no quarto, eu tô lavando a louça. Não se sinta assim. Fale com Deus ali lavando a louça. Fale com Deus ali limpando a casa. Gente, eu adoro o dia de faxina. Quando eu coloco um áudio, né, do pastor Danilo Campos. Já mostrei aqui no TikTok pra vocês. Falando em línguas. E fico lá falando em línguas quando faço faxina. Quando eu caminho também, se eu caminhar sozinha, é isso que eu faço. Eu passo o meu tempo de caminhar orando. Sabe? Tem várias formas de você fazer. Aí é você que decide. Que hábitos prejudiciais precisam ser corrigidos em minha forma de pensar, agir e reagir? Gente, as nossas crenças é a primeira coisa que precisa mudar. Você não muda a sua forma de pensar nem de agir sem mudar o que você crê. Então vamos lá, se você é solteira, casada, viúva ou divorciada, pode entender porque é tão importante organizar devidamente suas prioridades. Não perca a parte que lhe cabe no extraordinário plano de Deus. Então o poder, o amor, as bênçãos dele fluirão por sua vida. A escolha é sua. Mateus 11, 28 e 29. Todas nós queremos ser usadas por Deus. Queremos ser cheias do Espírito Santo. Queremos ser cheias de unção. Mas Deus não vai derramar
unção em quem tá com a vida bagunçada. Deus não vai derramar unção em quem não tem suas prioridades no lugar certo. Por quê? Se você receber poder para você curar pessoas, suscitar pessoas, o que você vai fazer? Abandonar a tua casa. Tá errado. Deus não vai fazer isso. Por amor a você mesmo. Ele falou, eu não posso derramar vinho novo sobre odres velhos. Por quê? Senão perde o vinho e perde o odre. Quem é o odre? É você. Se nós não nos dispusermos a ser vaso na mão do oleiro, Deus não pode usar, Deus não pode derramar unção sobre nós. Porque o nosso vaso está sujo. E Ele protege você. Ele ama você como vaso sujo. Ele não te despreza. Ele te ama, por isso que Ele não pode derramar vinho novo sobre odres velhos. Se permita hoje ser vaso na mão do oleiro. Se permita hoje ser limpa pelo oleiro, pelo próprio Pai. Porque é Ele que limpa. Ele limpa o odre para derramar o vinho novo. Venham a mim todas vós. Presta atenção. Venham a mim, Jesus falando. Venham a mim todas vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu lhe darei descanso. De repente, mulheres, nós estamos cansados e sobrecarregados porque nós mesmos pegamos os fardos para nós. Fardos que não eram nossos. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine. Deixe que Jesus te ensine. Pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a tua alma. O verdadeiro descanso só Jesus que nos dá. A verdadeira paz é assim. Ele nos dá. Assim diz o Senhor. Ponha as suas coisas em ordem. Isaías 38, 1b. Põe a tua casa em ordem. Amanhã nós vamos falar sobre a organização da casa. Você que não sabe aí a ordem das prioridades, amanhã você terá a oportunidade de aprender. Coloque tua casa em ordem. Deus falou isso para um rei, mas Deus fala isso para nós hoje. Por quê? E se... Lembra do rico lá que estava preocupado com as finanças dele, em aumentar o celeiro, taralá, taralá. Deus falou, mas e se eu pedir tua alma hoje? Lembra que eu falei do filme, Uma Vida em 7 Dias. E se você descobrisse que você vai morrer em 7 dias? Como é que seria a ordem da tua casa? Então não espere morrer em 7 dias, até porque nós temos que viver nossos dias como se fosse o último. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, viva hoje como se hoje fosse o último dia. E largue o ego de lado. Largue o orgulho de lado e viva tua vida hoje com as verdadeiras prioridades. Ame teu marido hoje. Elogie hoje. Fala que tá com saudade hoje. Gente, olha que interessante. Ontem... eu senti saudade do meu marido lá pelas 11 da manhã, né? Eu falei, ele não tinha mandado mensagem ainda, tava corrido na loja. Aí eu ia mandar mensagem pra ele pra não estar com saudade dele, daí não mandei. Me ocupei com outras coisas. Quando ele me mandou mensagem à tarde, eu tava na delegacia, ajudando uma pessoa, e aí eu falei, amor, tô na delegacia. Aí ele, o que você tá fazendo aí? Aí ele nem esperou eu terminar de responder, já me ligou, né? E aí eu falei com ele, falei, ai amor, tava com saudade de você, mas na correria acabei não te mandando mensagem. Olha só, tem que mandar mensagem pro marido na hora, eu errei, tá gente? Tem que mandar mensagem pro marido na hora que tem saudade, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, priorize tua casa, priorize teu marido, priorize. Homens, priorize suas esposas. Sim, o homem tem que priorizar a mulher, amar a mulher a ponto de dar a vida por ela. Você que é homem que tá assistindo essa fala, é pra você. Priorize suas esposas. A mulher casada, o homem casado, a prioridade é o cônjuge. E as demais coisas vêm depois, né? Primeiro Deus, segundo o cônjuge. Aprendi isso na Mary Kay, gente. Deus, família e carreira. Primeiro Deus, segundo tua família, terceiro tua carreira. Se você colocar a carreira na frente da casa, vai dar ruim. Deus não prospera. Tem muita gente ganhando dinheiro, mas só tem dinheiro, né? A custo de uma família destruída. Tua família é tua prioridade. Ame o que Deus ama. Primeiro projeto de Deus foi a família. Vamos priorizar a família.
Beijos! Que o Senhor abençoe grandemente tua família. Olha que maravilha, aos cantos dos passarinhos. Beijos!